paz do Senhor, irmãos. Com alegria que estamos aqui. Uma alegria sincera, uma alegria do fundo do coração, né? Acordar cedo para vir na escola bíblica dominical. Oh, alegria! Oh, alegria! Né? E são lições preciosas para a nossa vida. São revelações, né? O Espírito Santo falando conosco. É um momento muito oportuno. Um momento para aprender a palavra de Deus, mais do que até um culto, né? O culto. Porque aqui você tem 1 hora falando detalhadamente, falando de forma profunda a respeito da palavra de Deus. O culto muitas vezes até dura até 15, 20 minutos uma pregação. Não é isso? Então, para aprender a palavra de Deus, é um momento único. É um momento ideal, propício para a nossa vida. E todas as lições são muito bem trabalhadas, né, preparadas por especialistas, mas com o fundo, mas com o texto base, a nossa própria Bíblia. Nossa própria Bíblia. O que nós estamos estudando? Vocês lembram o que nós estamos estudando? A carreira que nos está proposta, a nossa carreira cristã, a nossa jornada cristã, a nossa vida. Estamos aqui sobre a terra, não é isso? Então temos uma carreira a seguir, um caminho a seguir. E nós falamos no céu, não foi? Uns domingos atrás aí. Falamos no céu, o objetivo é o céu. Nós queremos estar lá no terceiro céu, o paraíso. Não foi isso que nós falamos? Nosso objetivo não era esse? Não é? É a doutrina. A doutrina, a nossa boca tem que falar da verdade. A nossa boca tem que proferir as verdades cristãs. Se o céu é o nosso objetivo, se o céu é o nosso alvo, nós não devemos nos desviar do caminho para o céu. Concordam? Não é? Nós não devemos nos desviar do caminho para o céu. E hoje, lição de número 11. Lição de número 11. O que está falando? 16 de junho de 2024. A realidade bíblica do inferno. A realidade bíblica do inferno. Então, o inferno, ele é real. Ele existe. Como nós falamos no céu, uns domingos atrás aí, que é o nosso objetivo, que é o nosso alvo, que é a nossa meta, que é o que precisamos buscar. E tudo isso implica em algumas coisas, não é isso? Para ir para o céu, nós devemos querer ir para o céu. Concordam? Nós temos que querer ir para o céu. E nessa lição nós vamos falar sobre o quê? Sobre o inferno. E o inferno nós vamos mesmo se nós não quisermos, caso for a nossa decisão, né? No céu nós vamos se nós decidirmos ir para ele. Nós decidimos, eu vou para o céu. Eu vou no caminho do céu. Eu vou no caminho do céu. Agora, se eu não for pegar o caminho do céu, eu vou por outro caminho que vai me levar a coisas que eu não queria ir. Mas eu vou para lá. Entenderam? É uma realidade. Isso aí incomoda muito a gente. Isso incomoda. Isso é muito duro. É muito duro. Ele incomoda. Ele é trágico. Trágico. Né? Mas nós não devemos ter medo de falar no inferno. Não devemos ter medo de falar no inferno. Por quê? Por que nós não devemos ter medo? Porque
nós estamos do lado de Deus. Por quê? Porque nós estamos no caminho do céu. Por isso nós devemos temer. As pessoas podem ter medo do inferno. Nós amamos a Deus, amamos a Cristo, não pelo medo do inferno, e sim pela pessoa que Ele tem, que Ele nos amou primeiro, que Ele deu a sua vida por nós, como prova de amor, pagou o preço pelos nossos pecados, na cruz do Calvário. Então, nós não devemos temer, mas devemos saber, porque é doutrina bíblica, é ensino bíblico. E o inferno, ele, assim como o céu também, né, são eternos. Então nós decidimos se vamos ficar ao lado de Deus ou se vamos ficar afastados de Deus. É duro isso? Já pensaram a eternidade? E daí tem muitos pensamentos humanos aí, que pensam, né, que vagueiam, falam, nós vamos tratar sobre isso, mas não tem nada de bíblico em muitos desses pensamentos. Não tem nada de bíblico. E nós o que seguimos? A Bíblia. O que Jesus deixou para nós foi a Bíblia. O que Deus deu para nós foi a Bíblia. Para nós seguirmos a Bíblia. Entender, refletir o que Ele falou. E não tem outro que falou mais de inferno do que o próprio Jesus. Paulo falou mais, o apóstolo Paulo? Não. Jesus falou mais. Como está aqui, ó. Leitura bíblica em classe, né? Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui, peço a atenção de todos, é que vai haver um momento que nós vamos chegar lá para dar conta, para prestar conta, para julgamento. E este momento, Jesus vai nos chamar pelo nome ou vai pedir para apartai-vos de mim. Já pensaram fogo eterno? Sofrimento? Não é isso, irmão? O objetivo desta lição, irmãos, o objetivo dela é mostrar o pensamento humano a respeito do inferno. 2. Saber como a palavra inferno aparece na Bíblia. 3. Compreender a doutrina bíblica do inferno. Como eu disse, o escritor Osiel Gomes, ele privilegia muito o terceiro item, né? Vamos seguindo aqui. Então, irmãos, esta é uma lição importante, irmãos, do ponto de vista doutrinário, né? Devemos ler a introdução. O inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento. O Senhor Jesus ensinou mais a respeito do inferno que o do céu, nas páginas do Evangelho. Ele também ensinou mais sobre o inferno do que o apóstolo Paulo. Por isso, nesta lição, estudaremos a doutrina bíblica do inferno. Situaremos a resistência atual de muitos em relação à doutrina. Veremos as principais palavras que traduzem inferno. E mostraremos que negar essa doutrina bíblica significa negar todo o cristianismo bíblico. Deixar de falar inferno, isso não implica, né, que ele não existe ou não. Não é isso? Como diz assim. Deixar de falar no inferno, isso não impede que as pessoas caminhem para lá. Caminhem para lá. O pensamento humano a respeito do inferno.
pensamento humano. O pensamento humano tem aquele lá, né? Aquele tridente, Satanás. Assim, tem um irmão da congregação que ele diz que não é para a gente falar o nome, né? Que ele não gosta de falar o nome do inimigo. Mas acho que, falando de inferno, acho que não tem como, né? Vamos falar inimigo, né? Mas dá nome ao nosso inimigo também. Não é isso? Então, irmãos, falar ou não, isso não impede de que pessoas estão indo para lá. E vocês já pensaram um líder religioso, uma pessoa que direciona tantas outras, às vezes milhares de outras pessoas, e ensina errado o que não está na Bíblia? Já pensaram no impacto que traz isso? Já pensaram no impacto que traz o ensino errado da palavra de Deus? Não é? A gente vê a Bíblia, a gente vê no jornal, a gente pensa assim, umas igrejas que eu nunca ouvi falar, que tem mais de 500 templos. É muito templo, né? Nunca tinha ouvido falar nessa igreja. Ela tem mais de 500 templos. Imagine quantas pessoas tem ali. E o líder fala coisas que vai pagar um preço muito grande, muito alto, irmãos. Pagar um preço muito alto. Essa é a nossa função aqui. Levar essa palavra verdadeira para outras pessoas. Nós somos aqui só 13 pessoas. Então, devemos levar essa palavra para outros, repassar essas palavras, dar testemunho desta palavra. Dar testemunho dessa palavra. Filósofos e teólogos de mente cauterizadas. O que é mente cauterizada? Aquela mente que é insensível, pode implorar, pode chorar, pode falar, pode fazer o que fizer, nada muda naquela mente. Nada muda aquele pensamento. E nós que já temos tempos no Evangelho, devemos estar sempre sensíveis à palavra de Deus. Vou repetir, que isso aí é muito importante para a nossa vida. Nós que temos tempo no Evangelho, devemos estar sempre sensíveis à palavra de Deus. Aprender a cada dia na palavra de Deus. Né, pastor Vicente, né? Precisamos todo dia, né? Todo dia aprender. Todo dia buscar. Não devemos ser insensíveis mais. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Olha aí. Negam a realidade do inferno. Negam. Se nega a realidade do inferno, isso vai totalmente contrário ao que diz a Bíblia, o que disse Jesus. Né? Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Olha, valores éticos modernos, o que é? Agradar a pessoa, passar a mão na cabeça, né? Ético moderno. Não incomodar o outro, né, nos seus pensamentos. Ele tem um pensamento, eu deixo para lá e pronto, não vou falar nada. É não se posicionar. Essa é a palavra. Eles fazem de tudo isso para que nós não nos posicionemos, que fiquemos inertes, que vamos absorvendo a cultura do pós-moderno, que é essa época atual, a cultura do pós-moderno,
Isso vai entranhando na nossa mente. Já vemos isso dos nossos pais, vamos passando isso para os nossos filhos e vai ocasionando uma total, como diz assim, a deriva da palavra de Deus. Vamos ficando à deriva da palavra de Deus, né? Fora da palavra de Deus. Irmãos, é muito duro isso aí, porque a realidade ela do inferno é eterna, né? Isso aí é eterno. Nós somos seres eternos. Essa carne aqui é uma que compõe, né? Nós temos alma e espírito também, não é isso, irmão? Então, devemos combater esse tipo de ideias, né? Que não é compatível com os valores éticos modernos, né? Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e por isso agem para enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório. Porém, durante esse período serão purificadas e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Às vezes tem um ponto intermediário, né? Esse provisório, a gente vai ver mais na frente, tem o Hades, que não é o inferno propriamente dito, é um estado intermediário, esperando julgamento. Lembra que eu falei? Vamos prestar conta, vamos dar contas do que nós fizemos. Esse é o pensamento humano, é um dos pensamentos humanos, né? É um dos pensamentos humanos, né? Então, irmãos, né, essa aqui, ó, enfraquecer a doutrina bíblica para o inferno é compatível com valores éticos. Teólogos pós-modernos, nós devemos entender uma coisa. Nós aqui, nós que vimos para a escola bíblica dominical, nós lemos a Bíblia. Nem tudo que falam para a gente tem que engolir. Claro, não é verdade? Nas próprias pregações. As pregações elas têm que ser baseadas na palavra de Deus, no que está escrito ali por Deus. E muitas vezes que nós devemos assim relevar a opinião do pregador, que pode estar certo, mas também pode estar errado. E como vamos saber? Se nós entendemos a Bíblia, lemos um pouco mais, participamos da escola bíblica dominical, né? Fazemos referências a outros trechos da Bíblia, comparar é muito bom, né? Frutos daquela palavra também, frutos do Espírito. Então são formas da gente poder nos precaver. Nem tudo que a gente ouve, a gente tem que engolir, nem tudo que a gente vê, a gente sabe. Então a gente tem que ser que nem o Bereia, né? Olhar, ouvir e comparar. Não é isso, irmãos? Comparar, ver se está conforme a Bíblia. A Bíblia é nosso texto base. A Bíblia. O ensino do universalismo. Olha esse outro aqui. Outro argumento muito frequente, atualmente, é o falso ensino de que no final das contas as pessoas irão para o céu. É falso ensino isso. Por exemplo, não haveria diferença no destino de um assassino frio e cruel para um crente que buscou ter uma vida santa, fugindo do pecado. A ideia central do universalismo é de que todos somos filhos de Deus e como ele é um ser de amor, não pode condenar um ser humano a uma punição eterna. Concordam com isso, irmãos? Isso é uma heresia. Heresia.
Isso aqui eu já ouvi de perto falando para mim isso aqui, né? Uma pessoa que era pastor, aí houve um grande escândalo, aí ele foi afastado, e aí ele parou, aí ele voltou nos canais, agora como pessoa falando heresias. Ele não acreditava que tem 50 anos, 20 anos de vida, 80 anos de vida, a pessoa morrendo e se implicaria em toda a eternidade do inferno. Uma heresia. Heresia pura. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. Nada. Isso daqui não... Por isso que Paulo sofreu muito, por causa que sempre tem verdade, tem... Dói, né? Não, e outra, que tem verdade na fala dele. Na verdade, todo mundo é filho de Deus. Uhum, exato. Deus realmente é Deus. Agora, se realmente houver arrependimento, mudança, sim. Mas o que acontece? Ele diz que Deus é tão bom, vai resgatar ele, né? Um período intermediário. Na verdade, a gente sabe que não existe ninguém no inferno. Por quê? Porque o inferno não foi feito para nós. Mas no dia do julgamento, aí sim. Quem não usou o amor de Deus, é o que está escrito em Mateus 25. Tá? Quem não usou, come, deixe comer, ele não me deixe beber. Aí vem a pergunta, mas quando é que isso aconteceu? Nós nunca vimos isso. Aí Jesus aponta, né? Isso aí é um julgamento. E o período intermediário é isso aí. Morre a alma, a alma vai para o período intermediário. Depois vem para ressuscitar para o julgamento. Aí nesse julgamento vai acontecer isso aí, que ele usou o amor, obviamente. A salvação é para todos, mas nem todos serão salvos, né? E essas pessoas que falam isso são pessoas muito bem, assim, uma oratória, uma didática muito boa, inteligentes. A maioria desses caras inteligentes, são mestrados. Grande capacidade. A maioria deles. Às vezes o grande teólogo, né, precisa de experiência, precisa da graça. Tem que aliar com graça, crescei-vos em graça e conhecimento. Não é só conhecimento. Estou falando assim, que a gente observa. De graça também. E por aí que a gente vê, são pessoas que se intitulam, né? Pessoas que se intitulam grandes teólogos, com pensamentos heréticos, heresias, proferindo heresias, que levam a uma interpretação errônea da palavra de Deus. Errônea. Às vezes, uma vírgulazinha ali, eles já mudam todo o cenário, o contexto, né? E outra, que às vezes está revoltado, ele tem muita experiência, muito conhecimento, dá para fazer isso mesmo. E ele é um cara de influência e vai levar muita gente, infelizmente. Ele fica nessa tese que Deus é tão bom, vai tirar ele do período intermediário. Na verdade, é a afirmação dos atos dele, não se arrepender. Ele diz que Deus é tão bom que vai ficar lá por um tempo que ele vai voltar. Na verdade, não vai. Uhum. Mas muita gente entra nessa, porque é uma façanha fácil. Facilita a vida da gente. Quem é que não quer isso? Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa importante nesse negócio. Ainda falta ler o terceiro negacionismo, né? Mas lembrei agora, tem que falar, senão depois eu esqueço. Ó, essa teoria de negar, né, no meio de nós, não é bem assim, sabe? Tem um negocinho ali que dá para escapar, tudo. Isso aí é uma ação demoníaca. Uma ação demoníaca para que ele leve mais pessoas, mais almas para o inferno. É uma ação demoníaca clara e precisa. Ele já está condenado. Nosso inimigo já está condenado. Está selado o destino dele já. E ele sabe disso. Então, o trabalho dele é cada vez mais levar mais pessoas junto. É isso. Então, tudo isso aí implica em que? Ação demoníaca por trás de tudo isso. Não é? Ações que nos levem
a pensar, né, que fazendo coisas erradas, não seguindo a palavra de Deus, negando a Cristo muitas vezes, negando a Cristo, achamos que vamos ter um alento, porque, vamos dizer assim, negar o inferno talvez possa ser uma estratégia psicológica, né? Lembra aquele ético moderno? Uma estratégia de defesa. Uma estratégia de defesa, o que é? Fazer o que é errado e saber que no final vai dar tudo certo. Você entenderam? Então é uma estratégia demoníaca que está colocando para nós. Concordam? Eu vou fazer as coisas aqui, mas depois tudo se ajeita. Não é assim. Não é assim. Não é dessa forma. E outra coisa, nós aqui, uma coisa importantíssima também. Nós 14, 13 que temos aqui, nós não devemos, nas nossas colocações, nós não devemos acharmos que somos privilegiados, porque somos crentes, e aqui tu vai para o inferno. Nós não devemos fazer isso. E julgamento é com Deus, é com Cristo que vai julgar. Nós não devemos, nas nossas colocações, nós não devemos nos posicionar de forma que nós estamos privilegiados, porque nós vamos para o céu e vocês vão para o inferno. Está entendendo? Não devemos fazer isso. Devemos ser sábios, né? Chorar, por exemplo, um momento de luto, Quem nos dá permissão para que nós cheguemos num velório e dizemos, fulano foi para o inferno, né? Não devemos fazer isso, jamais. Isso não nos cabe, isso. A pessoa pode ter a vida dela lá. A palavra de Deus diz assim, nós devemos chorar com os que choram. Entendeu? Consolar. Palavras de consolo. Não nos cabe julgar ali, o fulano de tal tinha uma vida pregressa, uma vida mundana e foi para o inferno. Não devemos agir desta forma, né? Agir com sabedoria. Julgar o outro não nos cabe, não é nossa competência. Não é nossa competência dizer para um fulano de tal que está ali, tu vai para o inferno. Né? Isso não é nossa competência. Não nos cabe fazer isso. E nós não devemos nos sentir privilegiados, devemos nos sentir mais cobrados por conhecermos um pouco mais da palavra. Isso sim. A quem foi mais dado, mais será cobrado. A pessoa que chega ali, que fala da palavra de Deus, né? A pessoa que ensina, a pessoa que chega no púlpito ali, pega o microfone, fala para muitos ali, ele tem a responsabilidade muito maior do que aquele que está ali. Muito mais dele será cobrado. Entendeu? É como eu falei, aqui uma igreja de 500 e poucos templos, que eu nunca tinha ouvido falar, o líder fica falando heresias. Ele vai ser pesado sobre isso. Ser pesado na balança. Né? Então, não nos cabe julgar outras pessoas. A realidade, nós sabemos como é que é a realidade, nós sabemos a doutrina bíblica, sabemos. Mas por que nós vamos colocar o dedo no nariz do outro? Não devemos fazer isso jamais. Nos posicionar dessa forma não é o que Cristo deseja de nós, quer de nós. Não? Nós somos privilegiados porque somos crentes. Nós somos crentes. Não, tu vai para o inferno. Até na hora da evangelização nós não devemos fazer isso. Evangelizar na hora de buscar, né? Não é isso? Eu já ouvi 2 vezes que eu me lembro. O pregador na hora do apelo falando, vai para o inferno. Meus irmãos, isso ao invés, se fosse eu ali, ao invés de poder querer ser um balde de água fria, né? A pessoa está quase indo, ele fala uma coisa dessa,
Fica logo chateado, fica logo com raiva, não é verdade? Passar discipulado. Essa questão de agir é muito importante. Porque assim, às vezes eu acho que isso é o orgulho. Faz isso. A graça espiritual, ela agracia tanto que você acha no direito de fazer isso. É o erro, né? Mas infelizmente. Então, irmãos, ao invés de julgar, Deus nos deu o ministério de quê? Da reconciliação. Ao invés de implicar com aquele em vez de desafiar, ao invés de contestar, ao invés de discutir, reconcilie. Nós devemos ajuntar e não espalhar, certo? Ajuntar e não espalhar. Vamos fazer isso. Esse é o nosso objetivo. 3. O alerta apostólico. Esses falsos ensinos revelam a fraude que muitos intelectuais cristãos cometem a respeito do cristianismo bíblico. O que eles fazem é transformar a verdade de Deus em mentira, negar integralmente o ensino bíblico a respeito da realidade bíblica do inferno, como se encontra claramente exposto no Novo Testamento. Não por acaso o apóstolo Paulo escreveu a respeito desses falsos ensinadores. Eles teriam aparência de piedade, mas negariam sua eficácia. Resistiriam à verdade, né? Apostatariam da fé e dariam ouvido à doutrina de demônios, tendo suas consciências cauterizadas. Atualmente estamos testemunhando de maneira vívida todos os alertas apostólicos quanto aos falsos ensinos e ensinadores dos últimos dias, né? Nós estamos na obra de Deus, nós vemos muitas heresias. 1 Coríntios 15, 58 diz assim: mas nós devemos ser firmes e constantes, sempre abundantes na palavra de Deus. Né? Firmes e constantes. Nós não devemos esmorecer, não devemos enfraquecer, devemos continuar firmes, irmãos. A palavra de Deus, ser fiéis à palavra de Deus. Ser fiel à palavra de Deus. Por que eu falo isso? A gente está no meio que a gente vê tanta coisa, então a gente está no caminho correto, eu vejo assim. Por quê? Porque a gente está entendendo a palavra de Deus. A partir do momento que a gente entende a palavra de Deus, a gente vê coisas erradas, então a gente está no caminho correto. Não é verdade? A gente vê a coisa errada. Agora tem que ter atitude, claro. Tem que agir no caminho correto. A gente vê falsos ensinadores, intelectuais cristãos, né? Então, devemos estar baseados na palavra de Deus, irmãos. Na palavra de Deus, né? Então, os falsos mestres têm cada vez mais espaço que a gente vê. Basta ter um pouco aqui, ó. Ele tem espaço na mídia, nos canais das redes sociais, né? Espaço ali. E aí ele faz também dinheiro dali, né? Ele começa com um grande empreendedorismo, depois ele começa a ganhar dali. Então, irmãos, isso privilegia esse tipo de ação hoje em dia. Devemos estar espertos nisso, né? Aqui eu notei aqui, 2 Timóteo 3,16, né? Toda a escritura, né, é devidamente inspirada, não é? Por Deus. Vamos seguir a palavra. Como a palavra inferno aparece na Bíblia? Olha aqui. Essa aqui é a parte bem técnica do negócio, né? A gente vamos aprender aí os nomes. Mas inferno é inferno. O inferno propriamente dito é chamado aqui de Geena. Geena. Vamos seguir aqui. No Antigo Testamento, a primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol.
Sheol, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno, cova. Ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, lugar que não tem retorno. Essa palavra aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Sepultura, lugar para onde os mortos iam, os fiéis seriam resgatados desse lugar. Os ímpios não seriam resgatados de lá. No Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde os corpos das pessoas iam, não para o destino da alma após a morte. Não há, portanto, um texto claro no Antigo Testamento a respeito da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e outro de bênçãos. Assim, o Antigo Testamento aponta para o Novo. Neste Testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte é bem clara. Contudo, de modo geral, a palavra hebraica Sheol, também descrita como lugar de castigo. Aqui está dizendo assim, no Antigo Testamento nós devemos ler com base no Novo Testamento também. E também vice-versa, né? O Novo Testamento olhar o que já foi passado no Antigo. A interpretação, né, o Sheol, lugar onde os mortos recebem seu castigo, tá? Só é um. Vou ler aqui os outros aqui. No Novo Testamento. 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento. Então, temos Sheol no Antigo, né? E 3 palavras novas no Novo. 3 palavras no Novo. Foram traduzidas pela palavra inferno. Hades, né? Traduz a palavra Sheol. Tártaro e Geena. Olha aí. Hades, Sheol, que é o Sheol, né? Tártaro e Geena. Geena é o inferno propriamente dito, certo? O Hades é o estado intermediário. O inferno já foi inaugurado? Aonde está o inimigo de nossas almas? Aonde ele está? Ele está no inferno? Não. Ele não está no inferno. O inferno ainda vai ser o destino dele. Ele está no espaço. Está no espaço aí. Né? Tem todas as potestades, está nas regiões celestiais. Potestades, né? Aquela hierarquia que a gente sabe, né? Tem o general, tem o coronel, tem o tenente, tem o sargento, tem os soldados, né? E por aí vai. Não é isso? Os anjos caídos. Então, irmãos, prestar bem atenção nisso aí, ó, né? O estado intermediário, chamado no Antigo Testamento e no Novo, é o Hades, que é o Sheol. É o estado intermediário para onde vão os ímpios. Não é isso? E os salvos vão para o paraíso, o terceiro céu. Esses que vão para o Hades, eles já estão sofrendo ali. E, presta atenção, e vai haver o julgamento. Pior ainda está por vir. O julgamento, exatamente, o pior ainda está por vir. Julgamento para o lago de enxofre e fogo, né? Que é como se chama o Geena, que é o inferno, né? Eu não terminei de ler ainda não, a gente vai falando ainda sobre isso, que é bem longo aqui. É tão interessante que o período intermediário Hades é um lugar de sofrimento e o período paraíso, no céu, já é gostoso, mas ainda vai melhorar. E Exatamente. São totalmente contrárias com o Hades. Está ruim, mas ainda vai ficar melhor. Porque ainda tem a ressurreição, que o dia que Cristo chamar ele, vai voltar com o povo. Aí sim, é o julgamento eterno, que eles vão dizer, Senhor, mas quando é que não te julgamos? Mas quando desses pequeninos procuraste, não usaste o amor. Aí sim, aí vão falar para mim. Aí vai cair por terra todo, porque por enquanto o homem faz o que quiser. Então tem fé, tá valendo. Ah, mas Deus não vai fazer nada? Vai, só que tem um dia certo. Por isso que tem muita gente equivocada, que Deus não vai fazer nada. Deus ele trabalha, não tem certo. Exatamente. A palavra Hades significa lugar de castigo. Também pode se referir ao estado de morte
que o ser humano experimentará no fim da vida. A palavra tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, habitação dos ímpios mortos em que eles sofrem punição pelas suas obras más. Os anjos caídos estão presos neste lugar, Tártaro, né? Tá? A palavra Geena, esse Geena que é o inferno. É o inferno, eu estou falando que tá na palavra de Deus, né? Na Bíblia. A palavra Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. É uma palavra que deriva de termos hebraicos atrelados ao vale de Inom, ao lado sul e leste de Jerusalém. Nesse lugar, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo. Não por acaso o profeta Jeremias se referia ao vale de Inom como de julgamento. No tempo do Novo Testamento era o lugar em que se queimava o lixo da cidade. Essa palavra recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final, que faz jus ao termo inferno. Então, irmãos, vou dizer assim, repetindo, só para lembrar, já que nós somos estudantes da Escola Bíblica Dominical, né, nós temos que saber isso aí direitinho, né? A pessoa que viveu uma vida, né, ao lado de Deus, uma vida cristã, uma vida toda, ela vai para o paraíso, terceiro céu, né? Não é ainda as bodas, né? Terceiro céu, como nós estudamos alguns domingos atrás, certo? As pessoas que morreram sem Cristo, rejeitaram a Cristo, viveram uma vida afastada, rejeitada a Cristo, não é? Claro que a todo momento a pessoa pode se reconciliar, a pessoa pode, né, se arrepender, um arrependimento sincero, não estou falando disso. Aí a pessoa vai para o Hades, que é o local onde os ímpios estão. Hades é um estado, o que é Hades? É um estado intermediário para os que estão longe de Cristo, certo? Se falou Tártaro aqui, Tártaro é onde estão os anjos caídos também, né? Os anjos caídos, demônios, também para lá. No final, após o julgamento, as pessoas que estavam no paraíso, no terceiro céu, né, vão ser julgadas e estarão ao lado de Deus, no trono eterno, certo? E as pessoas que já julgadas, né, desse estado intermediário, os ímpios, vão para o lago de fogo e enxofre, que é o Geena. 12 vezes no Novo Testamento está na Bíblia. 12 vezes citado na Bíblia. Geena. Certo, irmão? Né? Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Assim, e as pessoas que foram... E as pessoas... Como é que funciona isso? Porque é um detalhe bem técnico da lição aqui, né? Bem teórico da lição. Mas nós devemos entender. Como tem um estado intermediário, que é o paraíso, né? Que é o paraíso, que já está bom, né, pastor Vicente? Já é o céu, vamos dizer assim. Ainda tem melhor ainda, né? Tem também o Hades, que já é pior, já é ruim. Já está sofrendo. Já tem ranger de dentes, vai ser pior. Ah, eu que falei isso? Foi Jesus Cristo que falou isso, né? Ranger de dentes. Jesus Cristo que falou isso, né? Vai ser pior ainda. Vai ficar pior. E uma realidade, o inferno, uma eternidade no sofrimento, é inimaginável para todos nós. Isso, né? Nós pensamos assim, é por isso que vem um pensamento humano, Deus é amor, Deus nos quer tão bem, por que Ele faria isso? Mas isso aí é uma decisão nossa. As nossas decisões, as nossas consequências.
as coisas que acontecem na nossa vida, aí a pessoa pergunta assim, por que que isso acontece na nossa vida? Muitas dessas coisas, Deus pudesse nos falar, diria assim, mas foi você que escolheu. Foi você que escolheu. Diga, pastor. Exato. Ah. Exato. É assim, é o condenado que está ainda na delegacia ali, que não tem espaço para ir para o presídio. Vamos dizer assim. Já está preso, já está ruim para ele ali. E ele está na delegacia já sabendo que ele fez tudo de errado. Matou, roubou, estuprou. Não tem chance para ele, né? Exatamente, era isso que eu ia falar agora. Enquanto nós estamos vivos, porque depois de morrer, já era, para completar. Acabou, exatamente, é uma diferença grande aí, né? Ele não tem retorno. Não há retorno. Não há retorno, irmãos. Não há retorno. A única chance, aquele, assim, é tão linda a passagem bíblica, né, daquele ali, Jesus na cruz, os dois ladrões, um do lado do outro, um do lado de Cristo, né? Um do lado. Naquele momento, um implicou Jesus ali, o outro suplicou por lembrar dele, por, né, ter misericórdia dele, e ele conseguiu. Se conseguiu. Ele reconheceu em Cristo o Salvador, ele reconheceu naquela hora ali. Não é isso? Então, houve um arrependimento sincero por ali. Entenderam? Ainda estava vivo, porque depois não tem mais fome. Como eu disse, pessoas ouvem tanta coisa por eu. Meus irmãos, isso é pensamento humano. Pensamento humano que não condiz com a palavra de Deus. Não condiz com a palavra de Deus. Pensamento humano. Né? O principal pensamento que eu vejo é justamente o seguinte, e está aqui que a gente leu. Deus é amor, Ele é misericordioso, Ele não vai fazer isso comigo. Ele me entende. É isso que a gente vê, né? Me entende. Meus irmãos, a palavra de Deus é uma coisa que Deus é limitado. O que é? Na sua palavra. Né? Ele não vai negar a sua própria palavra. Ele não vai contradizer a sua própria palavra. Concordam? E isso implica de uma forma, assim, muito importante, muito tocante, né? Muito sério, muito sério. Imagine alguém da nossa família, algum parente, alguém sofrendo no inferno. E isso aí não dá ibope. Nos cultos não se fala isso, né? Se fala pouco. Porque devemos ensinar e devemos amar, o nosso alvo deve ser Cristo, amar a Cristo e não por medo do inferno, mas devemos saber que aquilo lá existe. Aquilo existe. É real. Se vacilar, vai, né? É real. É real, irmãos. É duro, não é? Muito duro. Muito duro. Porque a gente pensa assim, não, eu tenho uma índole boa, mas eu vacilo, sabe?
eu engano, eu roubo, eu fraudo, eu machuco, eu violento, eu minto. Meus irmãos, né? Isso tem implicações. Isso vai ter implicações muito sérias. E a palavra de Deus, nós sabemos que ela é fiel. Fiel. A doutrina bíblica do inferno. Conceito bíblico de inferno. À luz de Mateus 25:41, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança. Né? Não. Mas sim, para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. Então o projeto inicial era que o inferno seria para o diabo e seus anjos. Né? Entretanto, aqui, nós vamos estudar agora aqui o que realmente a Bíblia fala. Claro que eu já adiantei muita coisa aqui, né? Já adiantei, a gente está falando, está tratando disso já. Mas o que a Bíblia fala? Entretanto, entendeu o pensamento como é que é? Ó? Lembra que eu falei que o que a gente ouve, o que a gente vê por aí é isso aqui, ó. Né? O Deus justo e bom jamais faria um lugar como esse para o ser humano, criado à sua imagem e semelhança, mas sim para o diabo e seus anjos. É isso que a gente pensa. Nós pensamos. Entretanto, quando o ser humano despreza Deus e sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus deste século, Deus minúsculo, Deus deste século, né? O mundo, João disse, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago fala, aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E Paulo disse, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação de vosso entendimento. Né? Sob o governo do Deus deste século, o diabo será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram, né? Que seus demônios foram. A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico, descrito como lugar de tristeza, vergonha, né? Vergonha. Para o homem, vergonha, ele implica muita coisa, né? A palavra de Deus diz assim que o homem ele tem que amar a vossa esposa, não é? Amar, a palavra de Deus diz que amai vossa esposa. Na Bíblia não diz para a esposa amar o marido. Ele diz para a esposa honrar o marido. Por quê? Porque para o homem a honra é muito importante. É muito importante. Para o homem, a vergonha é muito importante. Vocês entenderam? A vergonha é muito importante. Então a esposa honrar o marido já está satisfeito. Claro que o amor é tudo, né? Mas eu estou falando isso para ressaltar a importância que para nós homens, a honra, ser honrado é importante pela esposa, pela família, né? E principalmente, irmãos, se nós nos afastamos de Deus, se nós deixamos Deus para lá, como é que Deus vai nos honrar? Me diz, o profeta Asa falou isso, né? Vocês, o povo, né, falando para o povo de Jerusalém, se vocês honrarem a Deus, Deus vai honrar vocês. Se vocês não honrarem a Deus, Deus não vai honrar vocês. Entenderam? Então, é importante isso, né? A honra, ser honrado. Então, continuando. Como lugar de tristeza, vergonha, dor e extrema agonia.
É local de desprezo, local de abandono, local de dor, local de vergonha. É isso, não é? A pessoa diz assim, ah, mas o inferno já é aqui na terra. Já viram dizer isso, né? Nem todo mal é punido aqui, nem como todo bem é recompensado aqui. É por isso que tem a palavra de Deus que mostra o céu e o inferno. Entenderam? Nem todo bem é recompensado aqui, como também nem todo mal é punido aqui. Pode falar. É porque eu vou acreditar, vou continuar acreditando que Deus não criou o inferno para nós seres humanos. Ele não criou, né? Porque tem muita gente que acha, não, porque Deus criou o inferno, mas isso é uma questão que foi para o Satanás. Satanás e seus anjos. Aquele cruel assassino que não se arrepender vai ser tratado diferente. Isso é como o colocou. Mas Deus não criou o inferno para nós seres humanos. Vamos entender o seguinte: aquele que levou, né, para um grande castigo, aquele líder que levou, ele é punido mais severamente pela lei a lei terrena do que aquele que executou, vamos dizer assim, né? Porque ele tem mais responsabilidade naquilo. Da mesma forma, Deus vai punir, né? Nós vimos aí Geena, Tártaro, vimos Hades, né? Então são formas de poder executar o castigo, né? Forma estratificada aí, né? Não é isso? Geena, os Tártaros, que são os demônios caídos. Então são formas de punição. Um dos fatores que a gente, infelizmente, muitos de nós têm essa tendência de julgar as pessoas por isso, por causa das ações. E aí não é mais pra gente. Deus é quem vai tratar. Só que nós já faz a nossa, por exemplo, aquele rapaz que morreu essa noite do lago, né? A gente já dá uma. Não é para nós. Não é para nós. É só que eu não sei se foi nossos antepassados, não nos impossível a isso. Não é para nós, é para Deus isso aí. No dia certo, Deus vai tratar tudo. Porque Deus é amor. E aí entra a afirmação, mas Deus é tão bom que nós nem vamos parecer. Mas esquece que Deus também diz. Deus é justo. Para tratar. Nós não devemos entrar no mérito, né, de julgar. Nós não sabemos. Nós não devemos falar do que não sabemos, não é verdade? Né? Tanta coisa. Não devemos falar do que não sabemos. Mas se alegrar, exagere. 3. O castigo será eterno. O último item aqui, né? Diversas passagens no Novo Testamento denotam a realidade do inferno como lugar de castigo eterno. Fogo inextinguível, fornalha acesa, trevas, fogo eterno, lago de fogo. Então o castigo eterno se configura como uma penalidade aos que se rebelaram contra Deus e sua palavra. Por isso esse castigo tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados, serão lançados no lago de fogo, o inferno. Vou repetir. Todos os pecadores que não se arrependeram de seus pecados serão lançados no lago de fogo, o inferno, logo após o julgamento do grande trono branco. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo. O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitaram a Cristo receberão o castigo eterno. Os que escolheram a Cristo receberão a vida eterna. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno se passará a eternidade com Cristo ou sem Ele.
é pessoal, né? Olha essa leitura aí. Romanos 14, 12. Abre. Vai rejeitar isso. Gostei da nossa direção, eu gosto de aceitar isso, nossa coração da direita, da correta. Nós chegamos lá. Exato. Então, muitos de nós, assim, a gente pensa assim, escolher o que nos agrada, né? Escolher o que for bom aos nossos olhos, né? Lê aí Romanos 12, 14. 14, 12. Romanos 14, 12. De maneira que cada um, De maneira de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. exatamente. Cada um dá conta de si mesmo para Deus. Então isso é uma opção, irmãos, né? É uma opção para nós. Bom é ter juízo antes do juízo, né? Fala assim? Pastor falando isso? Né? É bom ter juízo antes do juízo. Amém, irmãos? Vamos ficar em pé.